Glória a Deus. Graça e paz, igreja de Jesus. Que bom estarmos aqui nesta noite para servir a Deus, amém? Deus é maravilhoso, Deus é santo, Ele é soberano, Ele é fiel. E nós estamos aqui nesta noite, nesta manhã, né? Para adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Quero agradecer o Ministério Louvor. Nós vamos ter na semana mais o relógio de oração, amém? O relógio de oração está funcionando em casa, né? Então quero pedir para os amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando no culto nesta manhã, que você possa dar o seu nome para o relógio de oração, para que nós possamos fazer então a escala, amém? 24 horas de oração, ele começa na quinta-feira às 18 horas e encerra na sexta-feira às 18 horas também. Procure o pastor Efraim e dê o seu nome para que nós possamos então estar orando nesse período que é o relógio de oração. Todo mês, na primeira semana do mês acontece o relógio de oração. E nós, como igreja, estamos responsáveis pela quinta e pela sexta-feira, hoje da quinta para a sexta-feira. Amém? Nós temos culto aqui hoje à noite também, às 19 horas. Temos o culto terça-feira. Temos o culto sexta-feira, o culto da vitória. E temos o culto jovens também, que está uma bênção, né? No sábado, às 19 horas também. Glória a Deus. Hoje nós teremos um culto também em Sete Queda e um culto em Mumbai também, onde os pastores estarão, depois do almoço, descendo ou deslocando para lá, para atender as igrejas ali também. Mas que bom que você está aqui nesta manhã, para que nós possamos então glorificar o Senhor. Lucas capítulo 7, se você puder ficar em pé para nós lermos a palavra, pode projetar aí, filho. Lucas capítulo 7, versículo 18 a seguir, diz assim, queridos: E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. E chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele em quem em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem trajado de roupas finas? Não os que andam com preciosas roupas e vivem no luxo, estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e mais que um profeta. Este é aquele que está escrito: Eu envio o meu anjo à tua frente, o qual preparará diante de ti o caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esta palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos ajudar nesta manhã a ministrar esta palavra, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, tocar em nossos corações, nossas vidas, no coração de cada ouvinte que está aqui, ó Deus, bem como a que estão acompanhando o culto da sua casa, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Ó Deus, guarda, Senhor Deus, cada um de nós.
guarda o teu povo. Mas, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa trazer o alimento espiritual para o nosso coração, Senhor, porque a nossa alma anseia por Ti, a nossa alma tem sede de Ti, ó Pai, e Te deseja muito nesta manhã. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença conosco neste lugar. Nós Te damos a gratidão, meu Deus, e o louvor neste lugar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar no tema nesta manhã, entendendo os sofrimentos. Amém? Entendendo os sofrimentos. Nós vemos a maneira como João passou pelos sofrimentos, as lutas que ele enfrentou. E eu quero dizer também que você e eu passamos por lutas, passamos por sofrimentos, amém? E nós vemos aqui, que pergunta intrigante: és tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar outro? Que pergunta intrigante, contundente. És tu aquele que havemos de fato de contemplar, de ter nossa convicção de que és o Messias, ou temos que esperar outro? Essa foi a pergunta, a interpelação de João Batista, a interpelação do último profeta do Antigo Testamento, na concepção plena da palavra, biblicamente falando. Essa foi a pergunta, queridos, mais intrigante, daquele que rompeu 400 anos de silêncio profético, no sentido da fala de Deus, e ao anunciar Jesus Cristo é o Messias, e ele ser o atalai de Cristo, e ele ser a voz do que clama no deserto, aquele que foi chamado para endireitar o caminho do Senhor. Este homem fez uma das perguntas mais complexas e difíceis de compreender, quando se refere à deidade e à divindade de Cristo. João Batista não era qualquer um, amém? Diga, João Batista não era qualquer um. João Batista, amados, foi um profeta que confrontou governantes religiosos, confrontou pessoas. João Batista foi aquele que falou aos discípulos a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Com relação aos seus discípulos, ou com relação aos religiosos, ele os confrontou. Quando eles questionaram se João Batista era Elias, ele diz: eu não sou Elias. Então eles questionaram: você é o profeta? Ele diz: eu não sou o profeta. Então quem és? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que o Senhor levantou para ser o que irá endireitar o caminho do Senhor. Eu sou aquele que não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Eu sou João Batista, a voz do que clama no deserto. E vós sois raça de víboras. Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele dizendo isso aos escribas, aos levitas, aos sacerdotes, aos fariseus, aos saduceus, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Esse é João Batista, queridos, amém? É esse que disse às pessoas que ouviam: o reino de Deus está próximo. E a Bíblia diz que uma grande multidão ia ter com João Batista para ser batizada por ele no Rio Jordão para o arrependimento. É esse que confronta Herodes, o Antipas, dizendo que ele estava em pecado, que tinha se relacionado com a mulher de seu irmão Felipe, e que por causa disso é levado, entregue, e ele então, João, ele vai à prisão. É esse João Batista que os discípulos, quando percebem que Jesus ia passando, ele diz para eles: eis o Cordeiro de Deus, a ele seguiu, eis o Todo-Poderoso, siga-o, eis o Messias, siga-o. Queridos irmãos, este homem que diz tudo isso, agora está com uma dúvida tremenda. Ele está com uma incerteza na sua alma.
está com uma aflição, uma inquietação em seu coração. Agora esse homem está preso. Esse texto fala do aprisionamento de João Batista. William Becken, um comentarista, diz que ele está em uma fortaleza chamada MacIver. E essa fortaleza era tão tétrica, ou seja, era tão cheia de densas trevas, que fazia o preso encher de medo, de pavor e de insegurança. Entrava num estado de ansiedade extrema, ao ponto de entrar num processo de loucura. E a Bíblia nos relata que ele passou esse tempo todo lá, meses, nessa angústia. Ele estava sozinho. Você já teve alguma vez na sua vida alguma dúvida na sua vida em relação à sua fé? Você já teve algum momento questionando sobre a sua própria salvação? Em algum momento houve uma insegurança na sua alma sobre quem você é? Como você está diante do Senhor? Nesta manhã, muitos que talvez estão aqui ou talvez estão em casa, com certeza não abrem seus corações, não dilatam suas almas para expressar seus sentimentos. Entretanto, é possível que no recôndito do seu quarto escuro, diante dos sofrimentos que vocês estão enfrentando, diante das inquietudes da sua alma, diante dos problemas terríveis que vocês estejam passando, talvez nos assombros de uma inquietude profunda no coração, de uma sensação que você está sozinho. E talvez isso seja porque ou por causa de um sofrimento ou de uma dificuldade familiar, um problema financeiro, um problema conjugal, por causa de um problema de um relacionamento com o filho, ou talvez por um problema de enfermidade ou de um vírus chamado Covid-19. Talvez algumas pessoas estão nesse recôndito de quarto escuro do sofrimento. Eu conversei há pouco tempo com uma tia minha e ela ficou sozinha. O seu esposo precisou ser internado e ela não a viu mais. Quantas pessoas muitas vezes estão sofrendo, estão nessa situação, nessa condição, em um momento de dificuldade, de tribulação, de tristeza. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha irmã que está aqui, você que está nos acompanhando através dessa live, nem sempre passamos provações, tribulações ou enfermidades, como muitos paladinos da verdade anunciam ser fruto de pecado. É óbvio que o pecado adoece, e como adoece a alma, o coração. Mas é possível que alguém aqui esteja enfrentando uma grande luta, e talvez alguns amigos de Jó começam então a questionar se você é de Deus ou se você não é de Deus, se você é um servo do Senhor ou se você não é um servo do Senhor, se você realmente é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ou se você não é. E nós vemos que Jó passou por isso. E quantas vezes nós também enfrentamos ou vamos enfrentar isto? Porque as pessoas muitas vezes nos julgam de uma forma geral. Julgam muitas vezes a igreja, julgam muitas vezes a sua vida, julgam muitas vezes cada um de nós que aqui estamos. Por isso que Davi diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Porque Davi estava passando um momento difícil. Ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Então é óbvio que o pecado adoece, mas é possível que alguém aqui esteja enfrentando uma luta, como talvez alguns amigos de Jó começaram a questionar se ele era de Deus, se não era de Deus, ou se estava em pecado. Talvez esteja questionando suas incertezas, suas angústias, as complexidades mais profundas, e sobre a sua identidade em Cristo Jesus.
É possível que isso esteja acontecendo com alguém aqui. É possível que alguém esteja como este homem, dentro de uma prisão, com vontade de chutar o balde, como diz o ditado, com vontade de largar tudo, com vontade de abrir mão. É possível, queridos, amém? Mas o texto diz, e nos chama a atenção, esse texto, ele me chama a atenção para uma convicção clara, que cristãos também sofrem. Diga, cristãos também sofrem. Amém? Os cristãos sofrem de provações, de tribulações, sofrem de enfermidades, sofrem de dores na alma. Eles sofrem. O texto me chama a atenção porque há uma lente, uma visão que é extraordinário. Primeiro nós vemos aqui o olhar de João para si mesmo. João começa a olhar para si mesmo. E ele começa falando sobre isso no versículo 18 do capítulo 7 de Lucas. Todas essas coisas, pode projetar aí. Todas essas coisas, capítulo 7, versículo 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Na verdade, queridos, João estava olhando para si, abrindo o seu coração, dilatando a sua alma, falando profundamente as verdades que estavam dentro dele. Ele rasga a sua alma e fala com o Messias, fala com Jesus, fala com o Senhor. Nesse sentido, o que estava passando no seu coração. Muitas vezes temos receio de falar o que estamos sentindo para Deus. É por isso que Romanos capítulo 8, no capítulo 8 nós vemos que a Bíblia diz que não sabemos como orar. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito querido de Deus, ele sonda os nossos corações, ele sonda nossas vidas, ele sonda cada um de nós que aqui estamos. Ele conhece as nossas vidas, conhece o nosso coração. E é por isso então que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ele diz que nós não sabemos orar e não sabemos como convém. Há muitos que muitas vezes não abrem o seu coração para Deus, tem receio de se abrir para Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que é uma falácia, é uma frase de efeito, quando alguém diz que cristãos não sofrem, que pessoas não padecem, que gente que é crente não passam pelo vale da sombra da morte. Isso é uma falácia, é um inequívoco, isso não é bíblico, amém? Eu e você somos cheios das nossas debilidades, das nossas fragilidades, das nossas dores, das nossas incertezas da alma, das angústias mais profundas. É por isso que o salmista diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Você está aqui nesta manhã, talvez você tenha questionado, mas você tem se envelopado, tem se fechado. E eu pergunto aqui, e eu penso aqui nesse texto, né? Que João, ele é um modelo para nós. Diga, João é um modelo para nós. Quando estamos aqui, amados, com essas inquietudes, com essas dores, com essas chagas, com essas feridas na alma profundamente amargas dentro de nós, que geram em nós um estado de instabilidade emocional. Este homem dilacera a sua alma, o seu coração. Fale o Senhor,
responde ele, né? Ele fala: Senhor, eu quero saber se de fato o Senhor é o Messias, se o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Essa é uma dúvida, né? Nós vemos que havia no coração de João. Ele está questionando a si mesmo. Ele fala de si mesmo. Ele abre o seu coração para Deus. Nós sabemos, amados, que isso é muito humano fazer. Amém? É muito humano fazer isso. É muito humano quando você diz: Deus, eu não sei sair dessa depressão. Deus, eu não sei sair dessa ansiedade. Deus, eu não sei sair dessa loucura que é a minha vida, que se formou. Deus, eu não sei sair desse drama, desse pecado. Deus, eu não sei sair desse drama familiar. Senhor Deus, eu não sei o que fazer. Quantas vezes nos encontramos assim? Este homem está dizendo: chega. Chega uma hora, queridos, que a gente não tem mais forças, que não temos mais capacidade e estratégia de resolver os problemas. Entra em nós um sentimento de impotência. É nesta hora que a gente fica à mercê das coisas. É nessa hora e nessa bendita hora, que a gente precisa falar com Deus. Olhar para nós mesmos. Olhar para mim. Olhar para você. E dizer para Deus: veja como eu estou. Olha, Deus, para os meus dramas. Olha para as minhas chagas. Olha para as minhas dores, para as minhas feridas. Senhor Deus, eu te amo. Eu sei que o Senhor é a minha vida, mas estou cheio de dúvidas. E o Senhor está em silêncio. O Senhor não responde. Assim o Senhor não respondeu para Jó também, quando ele questionou Deus, no momento de dificuldade que estava passando. Durante um tempo tão grande, ele perguntando 40 vezes e questionando 40 vezes. Assim também acontece muitas vezes com você e comigo, conosco que estamos aqui. Se eu não estou aqui para fazer isso, ele disse. Então nós precisamos fazer isso, abrir nosso coração. Nós vemos que este é o olhar de João para si mesmo. Este é o olhar de mim para mim mesmo. Este é o olhar de você para você mesmo, em certos momentos da sua vida. Segundo olhar neste texto, amados, que nos chama a atenção, é o olhar de Jesus para João. E nós vemos isso no versículo 21 do capítulo 7 de Lucas. A seguir: e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhe: ide anunciar a João o que vedes, o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. Jesus poderia ter respondido outra coisa para João. Jesus poderia ter dito talvez para João: voltem lá, vocês discípulos de João, e digo para João essas palavras: não és tu o último dos profetas da concepção do Antigo Testamento? Não és tu que diz que não era capaz de desatar as minhas sandálias? Porque tu me conhecias, eu era o Messias, que eu sou o Messias. Tu não disseste que me conhecias? Não és tu que confrontaste escribas, fariseus, saduceus, levitas e sacerdotes? Não és tu que confrontaste todas as pessoas que tinham uma visão distorcida do Messias? Não és tu que disseste com coragem que eles eram raça de víboras e que eles tinham que produzir frutos verdadeiros de arrependimento? Diga para ele que ele está falando
Diga para ele que ele está falando que o fim está próximo e que as pessoas precisam se converter. Diga para ele porque ele confrontou Herodes, porque ele confrontou Herodes o Antipas, o tetrarca, porque ele está questionando se eu sou Deus. Fala para ele que ele é incrédulo. Fala para ele que ele não tem parte comigo, porque ele está questionando a minha deidade, o meu ser divino, a minha natureza divina. Jesus poderia ter dito isso para João, mas a resposta de Jesus para João foi diferente. A resposta de Jesus, o olhar de Jesus para João foi outro. O olhar de Jesus fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos estão sendo purificados, os surdos ouvem, os endemoniados são libertados. Fala para João que os mortos estão sendo ressuscitados. Diz isso para João. Que olhar extraordinário esse de Jesus, queridos, amém? Que ele tem para com João, que ele tem para com você, que ele tem para comigo nesta manhã. É assim que Jesus nos vê, amém? É assim que Jesus nos vê. Jesus disse exatamente dos seus dramas, ou Jesus, ele sabe exatamente dos seus dramas, suas dificuldades, da sua luta que você está enfrentando, dos seus problemas. Jesus sabe das suas dores, Jesus sabe das suas inquietudes, Jesus sabe das suas ansiedades, Jesus sabe das suas dúvidas que param em sua mente, Jesus sabe das depressões e angústias mais profundas que você tem passado, e você tem vontade de desistir. Jesus sabe, e sabe o que Ele diz para você. Talvez você não está enfrentando isso agora, mas eu quero dizer para você que tribulações e provações em algum momento da nossa vida nós passamos, porque isso faz parte da vida do ser humano, dos problemas da vida, amém, queridos? Não há uma expressão de Jesus, mas há uma expressão de Jesus para você que se sente assim aprisionado com lutas, com dificuldades. Quero dizer para você nesta manhã que Jesus quer dizer isso que falou para João para você. Você que sofre, presta atenção aqui, Maria, presta atenção, José. Você já foi regenerado, amém? Você já foi reconciliado com Cristo, você já foi justificado, o seu nome está escrito no livro da vida, no céu, diz a palavra de Deus. Ninguém pode tirar o seu nome de lá. Você é menino dos olhos de Deus, você é precioso, você é preciosa para Ele, para Deus. Ele te ama, e com grande amor. Essa é a palavra de Jesus para você que enfrenta dilemas e lutas. Essa é a palavra de Jesus para você nesta manhã. Jesus está olhando para você, está dizendo: não desista, não pare. Essas incertezas e intempéries da vida, esses problemas que você está enfrentando, essas feridas na alma, esses sulcros que foram dilacerados na sua vida, tudo isso que está acontecendo vai passar. Diga, vai passar. Ele está dizendo: eu estou com você, eu não desisti de você, eu não esqueci de você. Você é a noiva minha, a menina dos meus olhos. Você é a minha igreja. Eu dei minha vida para salvar você. Eu te amo, e eu provei isso para você. Tudo isso vai passar. Ele está dizendo: eu estou com você. Muitas vezes Deus não quer tirar de nós completamente as coisas, as dores da nossa alma, as perplexidades da nossa vida. Muitas vezes Deus quer nos aliviar, e Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então nele nós encontramos descanso para a nossa alma, nós encontramos paz para o nosso coração.
mesmo em meio às lutas, às adversidades que nós estamos passando, em meio às calúnias, em meio aos sofrimentos que estamos passando, nele nós encontramos então o refúgio, encontramos a segurança, encontramos então o bálsamo, encontramos então a paz que precisamos para nossa alma. Vá para os pés de Jesus, queridos, amém? Vai para os pés de Jesus, vá para Jesus. Você que passa por isso, e lá você vai ouvir: assim como eu curei, libertei, sarei, ressuscitei, eu sou Jesus, o Jesus de ontem, de hoje, de todo e para todo sempre eu serei. Ele está convosco, Ele está com cada um de nós. E eu pergunto: como está a tua vida? Como está a tua vida? Abra o seu coração para Deus nesta manhã. Coloque diante de Deus os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas tribulações. Coloque diante do Senhor nesta manhã. Nós vemos aqui, amados, o outro olhar, que é o terceiro olhar, que me chama a atenção também. João primeiro está olhando para si. Segundo, João recebe uma palavra e um olhar de Jesus extraordinário. E terceiro, um olhar que é o olhar de Jesus a respeito de João para as pessoas. Primeiro João olha para si, depois o olhar de Jesus para João, e agora o olhar de Jesus sobre João para as pessoas. E nós vemos no capítulo 7 de Lucas, versículo 24 ao 26, que diz assim: e tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eu envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Pois vos digo que entre os nascidos de mulher não há um maior, ou não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós vemos aqui o olhar de Jesus para as pessoas, sobre João para as pessoas. Aleluias. Agora Jesus lança a mensagem para o coração dos discípulos, e eles então saem da presença de Jesus para conversar com João, para levar então a mensagem para João. Jesus então se dirige às pessoas, e os discípulos vai falar, e vai falar para os discípulos, ou para as pessoas, melhor, a respeito de João o Batista. Jesus faz uma espécie de exposição poética. Nós vemos aqui nesse texto a respeito de João. Ele fala a respeito de um homem que estava aprisionado, mas nunca viveu debaixo de um teto e quatro paredes, em estado de aprisionamento. E ele diz que era um profeta, e esse profeta era o profeta, amém? Jesus falou, ele era o profeta que apregava a Cristo no caminho da Judéia. Este profeta se vestia de pelos de camelo, cingia de um cinto, comia gafanhoto e também se alimentava com mel silvestre, diz a palavra de Deus. Esse profeta era como se fosse um caniço que balançava de um lado para o outro, envergava, mas tinha uma capacidade de resiliência tão grande, amém? Tão grande. Glória a Deus. Tão grande que, na verdade,
ele estava firme dentro do propósito de Deus. Tinha uma capacidade tão grande, uma resiliência tão grande, de aguentar a dor, os sofrimentos, os impropérios, as falsas palavras contra ele, e as falas mais terríveis contra ele. Ele tinha capacidade de resiliência. Você está aqui e a Bíblia diz que não vem nenhuma luta além do que você possa suportar. E junto com a luta, junto com a aprovação, Deus dá o escape. Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, e Ele se lembra que nós somos pó. Amém, queridos? Nós somos pó, mas Ele conhece a nossa resiliência. Ele conhecia a resiliência de João, e agora está falando desse profeta, ou profeta que foi enviado por Deus para anunciar o caminho de Jesus Cristo, que tinha então essa resiliência para aguentar então a dor, os sofrimentos, os impropérios e as falas mais terríveis contra ele. Esse profeta foi aquele que apregou o ano aceitável do Senhor, no sentido de dizer que Jesus era de fato o Messias, que ele foi chamado para endireitar as veredas, os caminhos do Senhor. Este era João, e ele está falando isso para as pessoas. Ele está falando a respeito de João para as pessoas. Você sabe o que Jesus está falando? Que não importa o que as pessoas estão pensando a respeito das dúvidas e as incertezas de João. Não importa o que as pessoas dizem a respeito de João, se ele é ou não é o profeta. Não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. O que importa é que Jesus sabe, pensa a respeito dele, a respeito de você. Amém? Não importa o que as pessoas falam de você, o que as pessoas falam de João, se ele era ou não era o profeta. Mas o que importa é o que Jesus sabe. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece cada um de nós. A Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia nossas vidas, já sabia de tudo. Os nossos dias já estavam escritos por Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. Deus conhece. Então não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, o que importa é o que Jesus sabe, pensa a respeito dele e a respeito de você. Essas palavras é para você hoje, é para mim, amém, queridos? Talvez vocês tenham recebido palavras de maldição sobre a sua vida, impropérios, palavras difíceis que foram colocadas contra você ou sobre você. Talvez você tenha ouvido coisas terríveis a respeito de você mesmo, que você é incapaz, que você é um charlatão, que você é incompetente, que você é um burro, que você nunca vai resolver os problemas da sua vida, que você está num retrocesso de vida, caminhando para o maior fracasso da sua história. Talvez as pessoas estão dizendo isso a teu respeito. Talvez alguém tenha falado isso a teu respeito. Quando você vira as costas, começa a dizer coisas terríveis a seu respeito, questionando a sua idoneidade, questionando se você é uma pessoa, seria ou não questionado, que está sendo questionado a sua idoneidade. Mas eu quero que você saiba nesta manhã, o que importa nesta vida não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que importa nesta vida não importa o que as pessoas depreciam sua vida de uma maneira clara, aberta e escancarada. O que importa nesta vida não é e não deve ser o que as pessoas dizem das suas fragilidades, das suas lutas grandiosas que há no seu olhar. O olhar dessas pessoas são intransponíveis de resolvê-la. Isso não importa. Não importa para você, para mim não importa nesta manhã. O que o texto nos mostra aqui é o que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa ao meu respeito. O que Deus pensa a respeito de cada um de nós que estamos aqui. Quer dizer para você,
O que Deus pensa de você é aquilo que você é. Aquilo que você é diante dEle, e principalmente diante dEle. É isso que importa. É isso que esse texto está mostrando. É isso que importava que João viesse entender naquele momento. É isso que importa que você venha entender nesta manhã. João estava ali naquele momento lançado no cárcere. Alguém que deu a sua vida, que se entregou completamente para servir a Deus e para anunciar o ano aceitável do Senhor, a anunciar o Messias, a chegada do Messias, o Cristo de Deus. Então o que Deus pensa de você é aquilo que você é. Aquilo que você é diante dEle, principalmente diante dEle. Você é importante para Ele. Amém, queridos? Você é importante para Ele. Você tem uma vida íntegra, ilibada, está trabalhando. Você está enfrentando uma batalha contra um pecado, talvez. Uma situação difícil de ser resolvida. Ou um problema financeiro terrível. Se você está batalhando e as pessoas estão dizendo que isso não tem mais solução, eu quero dizer para você nesta manhã algo que não é isso. Amém? O que Jesus pensa a seu respeito não é isso. O que Jesus pensa ao seu respeito. A palavra final não é do homem, não é de uma mulher. A palavra final vai ser de Jesus Cristo. É Ele que tem uma palavra final para a tua vida, que tem uma palavra final para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. O perdão, o decretar da sua vida, o caminhar da sua vida, o futuro da sua vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe quem você é. E eu quero dizer para você que Ele te ama. Ele nos ama com um grande amor. Que Ele nos amou quando estávamos no pecado, quando estávamos no chaco, embrenhado no mais profundo pecado. Ele nos amou e nos arrancou de lá, através de uma atitude de entregar a sua vida naquela cruz, para que você e eu fôssemos salvos, e pudéssemos então ser, através do sacrifício da cruz, do sangue dele, lavar nossas vestes, e nos purificar de toda injustiça e todo pecado. Então foi isso que Jesus fez. Ele nos ama, Ele provou que nos ama. Eu já quero encerrar essa mensagem falando de duas experiências no Antigo Testamento. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Primeira no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19. Tem uma expressão que chama muita atenção sobre o profeta Elias. O profeta Elias, queridos, ele viveu o apogeu da sua vida. E agora nós vemos que ele estava em uma caverna. Elias estava encavernado. Elias estava ali pedindo a morte. E o Senhor faz para ele uma pergunta, uma inquisição extraordinária. Ele diz: o que faz aqui neste lugar, Elias? O que você está fazendo aqui nesta caverna escura? O que faz aqui, Elias? Elias tinha vencido 850 profetas de Baal e de Asterote. Tinha dizimado os profetas no Monte Carmelo. O povo tinha decretado: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias saiu como um daqueles que venceu uma das maiores batalhas, a mais linda do Antigo Testamento, a respeito de vitória, a respeito de Deus e os deuses. Deus enviou fogo do céu e consumiu o holocausto, quando Elias orou ao Senhor. E ele então deu uma vitória sobre tudo para Elias. Derrotou os deuses falsos que havia ali. Mas uma mulher chamada Jezabel, diz a palavra de Deus, soube que Elias tinha matado os profetas, e eles: vou matar este homem e vou dar aos cães. Elias entrou em crise. Você pode imaginar, queridos? E Elias entrou em crise. Ele saiu de uma forma grandiosa, de uma vitória grandiosa, e começou a sofrer uma derrota terrível, uma derrota complicada.
E ele corre por causa dessa mulher, se joga debaixo de um zimbo e pede a morte para Deus. Elias entra na caverna e diz: Senhor, eu quero morrer. Nós vemos que esse homem pediu a morte. Mais do que isso, Elias, ele queria ter uma experiência com Deus naquele lugar que ele estava. A Bíblia diz que ele viu e ouviu um vento que fendia fortemente a fenda, as rochas, de uma maneira impetuosa. E a Bíblia diz que ele diz: Deus está aqui. Mas Deus não estava naquele vento. Então veio um terremoto, diz a palavra de Deus. E ele diz: agora Deus está aqui. Mas a Bíblia diz que Deus não estava naquele terremoto também. Depois veio um fogo, uma saraiva de fogo. E ele diz: Deus está aqui. Mas Deus também não estava ali também. Sabe, queridos, muitas vezes, entre a vitória e a derrota, que é muito tênue, que é muito difícil, a gente quer algo grandioso, glorioso, para tirar nós daquela caverna, daquela dificuldade. Nós queremos algo realmente que venha impactar a nossa vida, que venha mostrar um sinal que Deus está ali, realmente, para que nós venhamos então entender que é Deus falando. Entre a vitória e a derrota há um tênue. A gente quer algo espetacular, algo sobrenatural, extraordinário, algo que mova tudo, que venha mudar tudo de uma forma tremenda. A gente quer sentir Deus de uma forma íntima, de uma forma gloriosa, mas principalmente de uma forma miraculosa, com sinais, prodígios poderosos. Às vezes Deus não quer agir assim, queridos. Às vezes Deus não age dessa forma. Ele vai agir de outra forma. Deus age na simplicidade do nosso dia a dia. Diga: Deus age na simplicidade do nosso dia a dia. Deus age de uma forma suave, como uma brisa, quando a gente menos espera. Passou tudo. Passou a vontade de morrer, passou a angústia, passou a tristeza, aquela vontade terrível de morrer sumiu, aquele pecado que tão de perto nos assedia, nos deixou, aquele problema financeiro, começamos a entender e a enfrentá-lo com maturidade e com naturalidade e responsabilidade. Aquele problema conjugal, começamos a perguntar: por que mesmo nós estávamos brigando? Todo mundo nem sabe porque estava brigando e estava se separando. É nesse sobrenatural que muitas vezes Deus age. Amém? É desse jeito que muitas vezes Deus age. Queridos irmãos e irmãs, é uma igreja evangélica pós-moderna a qual nós estamos vivendo e vivemos hoje. É que as pessoas estão buscando espetáculo da vida. Deus quer falar conosco no ordinário da nossa vida e na simplicidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o salmista: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, eu sou contigo. Deus quer falar conosco de uma forma tranquila. Deus quer falar conosco no ordinário da nossa vida, na simplicidade, e não muitas vezes no extraordinário como nós queremos. Ele está dizendo: eu sou aquele que cuida de você. Tudo isso que você está passando vai passar. Amém? Vai passar. Enche seu coração de esperança nesta manhã, porque Deus não é um Deus somente pontual, mas Ele é um Deus processual no dia a dia. Ele é um Deus processual no dia a dia. No dia a dia Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na minha vida. A gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam hoje, agora, mas Deus é um Deus processual e trabalha no dia a dia da nossa vida.
Ele trabalhou isso na vida de Davi, na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Segunda experiência está no Novo Testamento. Nós vemos no capítulo 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 10, não vou ler por um tempo, mas nós vemos aí o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que teve uma experiência inaudita, uma experiência sobrenatural. 14 anos, ele disse, há 14 anos, ele disse, tive uma experiência de subir ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Mas ele esteve nas mansões celestiais, ouvindo palavras inefáveis, ao ponto de não ter compreensão, porque ele não podia falar, expressar com o entendimento a grandeza do que ele viu, o que Deus mostrou para ele, onde Deus levou ele. Amém? Ele subiu ao terceiro céu. Deus revelou a Paulo, e ele tem uma experiência profunda com Deus. E agora eu entendo então porque Paulo diz assim, quando Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É exatamente isso que Deus tem preparado para você e para mim, queridos, amém? Algo sobrenatural, algo glorioso. E ele diz, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto satanicamente um espinho na carne. Ele diz, 3 vezes orei ao Senhor, 3 vezes, Senhor, tira, arranca de mim esse espinho. Talvez você esteja falando, Senhor, venha curar-me, Senhor, dilacere, arranca de mim essa enfermidade, tira de mim esse pecado, tira essa dor, essa angústia, tira essa mágoa, porque isso está me matando. O Senhor não tirou de Paulo, mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. A graça de Deus, amados, é suficiente. É suficiente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz a palavra de Deus, Paulo diz, agora eu entendo, que quando eu sou fraco é que estou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É dessa forma que Deus muitas vezes vai agir na tua vida, na minha vida. Quando eu digo para Deus, quem sou, como estou. Quando eu digo para Deus, faz algo na minha vida. Essa fragilidade, queridos, exposta, é que gera uma fortaleza extraordinária na nossa vida. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos de Deus todos os dias. Nós dependemos dele todo dia. Paulo, ele tinha tido uma experiência tão grande. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas maravilhosas. Ele ouviu coisas que não podia ser dito aos homens. Não podia se referir. E agora nós vemos que o Senhor, por permissão, vem então um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. E Paulo então, ele se coloca na presença do Senhor. Ele começa então a se humilhar. Ele diz, Senhor, arranca de mim esse espinho, tira esse espinho da minha carne. Mas a Bíblia diz que o Senhor então diz para Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, na minha graça a provisão. E Paulo então começa a buscar o Senhor. Paulo então dilacera a sua alma diante de Deus. Dilata a sua alma diante de Deus. Se entrega completamente ao Senhor. E nós vemos que ele entende que agora, quando ele está fraco, é aí que ele está forte. Porque repousa sobre ele o poder de Cristo. Paulo diz, eu estou entendendo. Quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Quando eu digo para Deus quem eu sou, como estou, quando eu digo para Deus, faz algo na minha vida. Essa fragilidade, queridos, exposta, é que gera uma fortaleza extraordinária na minha e na tua vida. Essa fragilidade exposta. Quando você se humilha perante o Senhor, você se prostra diante dEle, e você derrama a sua alma perante o Senhor, você se entrega completamente a Ele. Isso vai gerar para você uma fortaleza na sua alma.
porque você vai se encontrar forte, porque Deus vem sobre você. Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te renova, Ele te dá graça para você vencer as lutas e as dificuldades que está passando. Paulo, ele não reclamou mais, Paulo não se lamentou mais, Paulo não pediu mais para o Senhor tirar aquele espinho na carne dele, mas Paulo se entrega completamente ao Senhor, e o Senhor reveste ele de força, de graça, de fortaleza. Aleluias. Então essa fragilidade exposta é que gera uma fortaleza extraordinária em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, quero que você saia daqui nesta manhã com essa forte convicção de que você não está sozinha, você não está sozinho, que você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é menino dos olhos de Deus, você é a igreja de Jesus. Deus te ama, Ele pagou um preço alto por você na cruz do Calvário. Você não é qualquer pessoa, você é amada de Deus, você é amado de Deus. Portanto, em toda a fragilidade da sua vida, o Senhor vai ser um Deus a te fortalecer todos os dias da sua vida, em todas as facilidades da sua vida. O Senhor vai ser um Deus a te fortalecer. Saiba disso, não se esqueça. Mas eu estou tão fraco, estou em tanta dificuldade. Deus está pronto para te fortalecer. Deus, Ele vai ser o Deus a te fortalecer, se você reconhecer que você precisa depender dessa graça de Deus todos os dias da sua vida. Quero dizer para você nesta manhã, cristãos também sofrem. Cristãos também sofrem. Eu quero orar por você nesta manhã. Quem enfrenta lutas aqui, ou irá enfrentá-los, lembra sempre disso. Ninguém está imune das dores. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está conosco todos os momentos das nossas dores. Eu quero que você fique em pé nesta manhã. Eu quero orar por você. Deus quer tocar a sua vida. Talvez você está na sua casa e você está com o coração triste, apertado, o coração abatido. Deus conhece você. Deus não se esqueceu de você. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus te ama. Sei que você e eu não estamos imunes às dores, mas Deus está conosco nos momentos mais difíceis das nossas dores. Ele está conosco. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus venha sobre a sua vida, para que Deus venha lhe ajudar, para que Deus venha te fortalecer nesta manhã. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por estarmos aqui diante da tua presença nesta manhã. Entendemos, ó Pai, que os cristãos também sofrem, que isso faz parte do processo nesta terra. Um dia, Pai, tudo isso vai cessar. Um dia estaremos nas mansões celestiais, porque nós não vamos existir, ó Pai, diante das dificuldades que passamos, diante das lutas que passamos. Não vamos recuar, não vamos voltar atrás, não vamos tirar as mãos do arado, Senhor. Vamos permanecer olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos, ó Pai, por ter se revelado na nossa vida através do teu Espírito Santo quem é Jesus e quem somos. Obrigado, meu Pai. Não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Essa pessoa que está, ó Deus, nos ouvindo esta manhã, esse irmão, essa irmã que está aqui, Senhor, não é isso que as pessoas estão falando dele ou dela, Senhor. Talvez caluniando, ou talvez, ó Pai, condenando, ó Deus, por algo que o Senhor já resolveu, o Senhor já perdoou, o Senhor, ó Deus, já estendeu as mãos de misericórdia. Ele, Senhor, ela não é isso, Senhor. Eles são teus filhos, são tuas filhas, meu Pai. Tem um valor tão grande para o Senhor, pelo fato de o Senhor ter morrido na cruz do Calvário para salvá-la.
E eu peço a Ti, ó Deus, fortaleça o Teu filho, fortaleça a Tua filha, seja a fortaleza da vida dele, neste momento de dificuldade, nesse momento de certeza, neste momento, ó Deus, em que, ó Deus, há argumentos, há dúvidas no seu coração. Venha ser a fortaleza desse querido irmão, dessa querida irmã que passa por tribulações, por dificuldades, por aqueles que estão, ó Deus, passando, ó Pai, por tantos males. Ajuda-os, ó Deus, a vencer. Fortaleça, meu Pai, cada um, Senhor. Assim como, meu Pai, o Senhor, ó Deus, respondeu para João Batista quem ele é, quem era o Senhor e quem ele era, meu Pai. Assim como o Senhor Deus falou de João Batista para as pessoas, nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que se encarrega disso, meu Deus. A Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que se louva não é louvado, mas é louvado quem o Senhor louva. Meu Deus e meu Pai, nós vemos, ó Pai, que o Senhor se encarregou, ó Deus, de confirmar que João Batista era o profeta, aquele que veio para anunciar o caminho do Senhor, que veio, ó Deus, para abrir o caminho do Senhor, para a chegada do Messias, o Cristo, o Salvador da humanidade, o profeta maior do Antigo Testamento, meu Deus, a qual o Senhor levantou, meu Deus, para fazer a diferença naquele tempo e hoje ainda, quando nós meditamos em Sua palavra. Abençoe este irmão que aqui está, essa irmã que aqui está, Senhor, que passa por tribulação, que passa por dificuldade, que passa por problemas, que passa, meu Deus, por, ó Deus, anseios, meu Deus. Ó Senhor, que dilata sua alma diante do Senhor. Visita ele, visita ela, Senhor. Ó Deus, assim como ele tem feito, ó Deus, João Batista, dilatando a sua alma, abrindo o seu coração, colocando para o Senhor as suas dúvidas, as suas incertezas, meu Pai. Este homem, esta mulher, meu Pai, que se abre, que se delata ao Senhor, ó Pai, venha sobre ele, venha sobre ela, ajude, ó Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, nos momentos, ó Deus, em que Satanás atrapalha, Senhor. A Sua palavra diz que aquele que crê no Senhor não será confundido, que o teu filho, a tua filha não vai ser confundido e confundir neste momento, meu Pai. Não importa, Senhor Deus, o que as pessoas dizem, o que importa é o que o Senhor vê e é o que o Senhor diz. Obrigado porque o Senhor vê o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. Obrigado porque o Senhor não nos vê, Pai, como nós, quando estamos no pecado, mas o Senhor nos vê, ó Deus, limpos, lavados, redimidos, ó Deus, com vestes resplandecentes, por causa da obra do Calvário, ó Deus, do poder do sangue de Jesus Cristo. Obrigado por isso, meu Pai. Eu te agradeço por ter me fortalecido até aqui, por ter me ajudado até aqui, Senhor, por me sustentar até aqui, Senhor. Eu te agradeço por sustentar essa igreja, este ministério, esses irmãos, essas irmãs que estão aqui, Senhor. Meu Deus, restaura esse casamento, restaura essa família. Deus, restaura essas finanças. Deus, abre as portas, meu Pai, assim como o Senhor abriu as portas para muitos, ó Deus, e fez tantos milagres, e de uma forma, Senhor, muitas vezes tão serena, tão suave, ao ponto de muitas vezes nem reconhecer. Que o Senhor esteja trabalhando, Pai, no ordinário, no dia a dia da minha vida, no dia da vida do teu filho, tua filha. Que o Senhor esteja, Pai, fortalecendo cada um de nós. Nós oramos abençoando essa igreja, este ministério, esse irmão, essa irmã que está sofrendo. Cura essa enfermidade, meu Pai. Sara este filho do Senhor, essa filha, esse irmão que sofre, esse irmão que está com medo, está, ó Deus, desesperado por causa do vírus que assola o mundo, meu Deus. Alguns meses atrás, ó Pai, nós vimos o relatório que ele estava lá tão longe, Senhor, além do continente, Senhor, além do oceano,
do oceano, ó Pai. E hoje Ele está aqui em nosso meio, na cidade de Carapó. E tenha, ó Deus, na nossa região, Redondeza, meu Pai, outras cidades, ceifado vidas. Meu Deus e meu Pai, se o Senhor não guardar a Tua igreja, se o Senhor não guardar cada um de nós, nada que façamos poderá nos proteger, ó Deus. Nada que viemos fazer vai nos proteger. Mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa fé está sobre a Tua palavra. Que Tu és o Deus que nos protege, nos guarda a cada dia. Sabemos que precisamos fazer nossa parte, Senhor. Mas sabemos que a nossa confiança, na verdade, é o Senhor, que nos protege de todo o mal. Abençoa essa igreja, os irmãos que estão em casa, estão no isolamento, Senhor. As crianças dessa igreja, os jovens, os adolescentes, meu Pai, aqueles que desejam vir à igreja, mas não estão vindo, não podem vir. Bem como aqueles, ó Pai, que estão em casa, Deus, enfurnado numa caverna, Senhor Deus, com medo de sair de casa. Recalabachore, candelaias, suricaias. Visita, meu Pai, este homem, esta mulher, esse jovem, meu Pai, que se encontra, Deus, encavernado, Senhor Deus. Levanta ele na graça do Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Que a sua fé não venha se desfalecer nesse tempo, meu Pai. Que o seu coração não venha se desmaiar neste momento, meu Deus. Mas que a confiança dele e dela esteja no Senhor, ó Deus. Que os guarda, que os protege, que os sustenta. Que em meio à pandemia não abandonou o seu povo, seus filhos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor não esqueceu de João Batista. Obrigado porque o Senhor não esqueceu de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor é aquele que se encarrega de falar a respeito de cada um de nós, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar, pela Tua graça, pelo Teu bálsamo no meu coração, no coração dessa igreja. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Diga: Senhor Deus, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará nos momentos de dificuldade, porque eu sei, eu tenho certeza que o Senhor me ama e não me abandona. Obrigado, meu Pai, porque mesmo no vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Eu Te agradeço, porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu sustentáculo, a minha vida, o Deus em quem confio. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos.